Oi, vocês estão me ouvindo? Gente, eu vou contar uma piada. Vamos prestar atenção aqui, eu vou falar baixinho agora para ver se vocês notam que eu tô aqui. Você sabe prender a atenção da sua plateia? Vem falar comigo! Este é um espaço para a gente dialogar sobre oratória com técnicas de teatro. Eu sou Ellen Villanova, jornalista há 20 anos e atriz há 27 anos. E juntando essas experiências de vida, experiências profissionais, eu vou te ajudar a ter segurança para falar bem em qualquer situação. E o tema de hoje é retenção de atenção, reter a atenção da plateia. Você consegue fazer isso? É muito importante que a gente consiga manter aquela atenção para que a gente consiga passar o nosso conteúdo com tranquilidade e para que esse conteúdo seja compreendido. Reter a atenção da plateia, deixar a plateia conectada a você, deixar a plateia ali entregue ao que você está falando. Mas você já imaginou se além disso você consegue ter a empatia da plateia, a simpatia, você consegue fazer com que a plateia ame ouvir você falando, goste, fique atento, paralise ali naquele momento para te ouvir, sei lá, de repente esqueça que tem celular, esqueça que desmarcou um compromisso para estar naquele evento, porque às vezes é necessidade, uma aula que você dá e que ela precisa assistir, mas fazer com que aquela pessoa desfrute daquele momento de tal maneira que ela está ali. A técnica do mindfulness, que eu sempre falo, ela está presente naquele momento, ela está entregue, ela está completamente atenta àquilo que você está falando. Então, é isso que a gente quer aqui, que você consiga fazer com que sua plateia se entregue totalmente a você, que você consiga conduzir as pessoas com o conhecimento que você domina, com aquela informação, aquele conteúdo que você precisa passar para aquelas pessoas e que elas fiquem ali com você completamente atentas. O que é que você não pode fazer? Isso que eu fiz no início. Gritar, pedir atenção, chamar atenção, fazer mil coisas esquisitas para fazer com que essa plateia esteja com você. Isso, gente, uma coisa que muito professor faz, sussurrar, começa a falar bem baixinho para ver se as pessoas sentem falta de alguma coisa naquele ambiente, começa a se concentrar mais neles, mais naquele professor. Esses artifícios, eles não são suficientes para segurar a atenção da plateia. Por quê? Por que eu digo isso? Porque é a mesma coisa de você pedir para ser amado. Não dá pra gente exigir amor das pessoas. Dá pra gente conseguir que essas pessoas nos amem. Conseguir que elas estejam atentas a nós. Mas exigir, a gente não consegue exigir. Então não adianta você gritar, pedir pelo amor de Deus que prestem atenção. Aí vai de você, da sua capacidade. É uma coisa que a gente não tem controle. Mas a gente tem domínio e capacidade de conquistar estratégias para fazer com que essa plateia esteja com a gente. E eu, mais uma vez aqui com os meus papeizinhos, tudo anotado, para não esquecer de nenhum detalhe para você. Porque toda vez que eu pego um tema para destrinchar, é tanta coisa que aparece, tanto de técnica, tanto de experiência de vida, de histórias que eu já ouvi. E é muita coisa mesmo e é bacana, porque eu mesma me surpreendo quando sou desafiada a falar de um tema e ver a quantidade de informações que a gente pode passar para vocês. E aí, olha aqui uma história que eu anotei aqui para contar para vocês. Tem um livro que eu li que eu sou doida para lembrar o nome desse livro. Eu não consigo me lembrar de jeito nenhum. Acho que era João, o Mandão. Não consigo me lembrar o nome desse livro, mas era um menino vestido de pirata, eu lembro bem dessa imagem, e que mandava em todo mundo. Ele gostava de ser o mandão da turma. Ele mandava e dizia até o que as pessoas deveriam falar para ele. E uma vez um menino o desafiou. E ele brigou, era o valentão, fazia bullying mesmo. Na época acho que nem se falava muito em bullying. Mas ele dizia, você vai falar isso. E esse menino desafiou de tal forma, tá bom, você tá mandando, eu vou falar. Você é o líder da turma. Mas na minha cabeça você não manda. Você não sabe o que está passando aqui dentro. Isso revoltou o valentão de tal forma que foi o mote da história, de que nós não podemos entrar na cabeça das pessoas. Nós não temos esse poder de saber o que elas estão pensando. Então, mesmo que você grite, que esperneie, que todo mundo faça de conta que está prestando atenção, até fique te olhando, ele pode, às vezes, não estar nem pensando em você. Está pensando ali na praia que ele foi no último verão, ou no que ele quer fazer, ou na fome que ele está sentindo. Então, não adianta você gritar, espernear e exigir atenção. Você tem que, sim, conseguir fazer com que essas pessoas queiram te ouvir.
Quando a gente consegue ter a atenção do público, a gente consegue fazer com que o nosso conteúdo vire o nosso foco. A gente fica com mais tranquilidade. Não, isso aí eu já sei, eu já conquistei, as pessoas estão me ouvindo, estão me vendo, elas clicaram no meu vídeo, aquilo ali tá rolando, a live, tem X pessoas assistindo minha live, e eu agora vou focar no meu conteúdo, eu vou dar importância ao meu conteúdo, que é o que realmente vai interessar as pessoas. Então, quando você tem consciência de que você está sendo ouvido, você consegue ficar mais livre, mais tranquilo para realmente se concentrar naquilo que de fato importa. Então, por isso é tão importante a gente reter a atenção da plateia, até para o nosso desenvolvimento, até para que a nossa apresentação seja bem desenvolvida e bem feita, você ter a segurança, a certeza de que aquela plateia está com você, já vai lhe dar esse alívio. E a gente vai se animando também. Quando a gente percebe que a plateia está ali presente, a gente continua nosso assunto, nosso conteúdo, a gente observa de novo e a plateia está presente, no caso do presencial, a gente vai se animando com aquilo, a gente vai percebendo, pô, isso aí tá chegando nas pessoas, as pessoas estão gostando, e eu vou me empoderando, eu vou ficando mais animada com aquele conteúdo, isso vai dando uma força e com certeza vai dando um brilho maior à sua palestra, ao que quer que você esteja fazendo, inclusive cantando. Você está cantando e está vendo as pessoas se deliciando com sua fala, ouvindo você cantando, e aquilo vai lhe dando, poxa, tá legal, e eu vou me animando, eu vou fazendo mais bonito. Então a gente tem também essa vaidade que faz com que a gente perceba que o outro está sendo conectado com a gente e a gente se anime mais. No caso dos vídeos gravados, é o que? A audiência que deu depois, os comentários, as pessoas falando que gostaram, que aquilo foi importante, aquilo não foi, tem os haters também, as pessoas que não gostam, o que é que não gostou, o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso melhorar. A gente acaba tendo essa reação posterior, não é aquela reação imediata que a gente consegue ter ali tete a tete, cara a cara com a plateia, mas a gente consegue também ter essa reação depois e ir melhorando os nossos vídeos gravados e conquistando essa tranquilidade para adentrar o nosso conteúdo, para a gente melhorar a nossa apresentação, aquilo que a gente está fazendo, já que a gente sabe que essa atenção está sendo retida. Isso acontece comigo aqui com os vídeos, com os conteúdos que eu ofereço aqui no meu canal. Quando eu vou percebendo aquilo que as pessoas querem ouvir mais, eu vou ficando com mais tranquilidade. Isso aqui elas gostam mais, eu vou falar mais sobre isso. Vou tendo feedbacks, por isso se inscreva no canal, como todo mundo diz, se inscreva no canal, toque o sino, compartilhe e comente. Então faça isso tudo aí para mim, para que eu também consiga melhorar cada vez mais esse conteúdo para vocês. E outra coisa que é interessante também, quando a gente tem essa retenção, quando a gente tem essa certeza de que as pessoas estão com a gente, eu consigo ousar mais. Então eu me sinto mais segura, mais à vontade. Eu posso ter uma ousadia, uma piada diferente, contar um caso, de repente fazer uma dancinha. Eu consigo ousar mais porque eu tenho mais confiança em mim. Se as pessoas estão acreditando em mim, eu tenho certeza daquilo, eu tenho certeza daquela retenção, eu tenho mais confiança no que eu estou fazendo. E isso consegue fazer com que eu me solte mais e mais. Eu tive um aluno que não conseguia reter a atenção da plateia. Até ele conseguia começar a falar e ele achava que por ele não estar conseguindo reter a atenção, aquilo fazia com que ele perdesse mais a força, perdesse, e aquilo sim o apavorava. E ele dizia para mim que ele não conseguia falar em público. Na realidade, ele conseguia. Ele conseguia dar o primeiro passo, ele conseguia subir, ele conseguia falar. Mas quando ele achava que ele não estava retendo aquela atenção, a autoestima dele ia por água abaixo e ele desacreditava completamente naquilo que ele estava fazendo, naquilo que ele estava falando, e isso dava um nervoso, um pavor, uma loucura, louco que acabasse. Então ele falava muito rápido para que aquilo terminasse logo e a gente sentia nele aquela aflição do término, do fim. Até que ele usou algumas estratégias para conseguir reter desde o início e conseguir se sentir mais seguro, inclusive na sua autoestima, que eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, que nem sempre significa, alguns comportamentos nem sempre significam que a pessoa não está gostando do que você está falando. Outra coisa que muita gente acha que não vai conseguir reter essa atenção é porque não utiliza de alguns recursos que estão aqui pra gente. Então, essa semana eu estava conversando com uma aluna que ia fazer uma apresentação e ela estava sem saber como é que essa plateia de alunos ia ficar com ela, uma aula online que ela ia dar. E aí a gente combinou de introduzir arte desde o início. A arte, ela conecta as pessoas, tem uma facilidade muito grande de já trazer essas pessoas para a gente. Então é sempre um bom recurso para a gente utilizar, mas eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, porque a tendência das pessoas é achar que
que elas não estão conquistando a atenção, que elas não vão ter a capacidade nunca de conquistar a atenção de um público. Existem técnicas para isso, por isso que eu estou citando esses 2 exemplos, para mostrar para vocês, e a gente vai falar disso daqui a pouco, que existem técnicas e que você é capaz, sim, de atrair a atenção das pessoas. Ah, mas eu não me acho interessante, eu mesmo não me olharia. E é isso que a gente faz com as técnicas de teatro, a gente promover um desenvolvimento, um autoconhecimento, e a partir desse autoconhecimento, um desenvolvimento do que você tem, para que você se ame, você se goste, e você tenha a convicção de que você vai, sim, saber conquistar esse público, passar esse conteúdo, porque você é interessante. É isso que a gente tem que firmar. Ah, Ellen, mas será que só me achando... Sim, você tendo segurança, você se achando uma pessoa interessante, sabendo dos conteúdos que você tem para passar, que aquela plateia ali não conhece aquilo que você vai dizer, isso vai lhe dar, sim, segurança até para ajudar as pessoas. Que foi o que eu estava conversando com essa aluna minha que me procurou para essa aula online. Ela ia falar, ela tem mestrado nesse assunto, que ela ia falar, ela já deu essa aula para outras pessoas, ela ia falar para um grupo de alunos, ela estava muito nervosa. E eu disse, olha só, esses alunos são ávidos por essa informação. O tema era lindo, eu falei, nossa, eu queria assistir essa palestra, o tema é muito interessante, embora não seja da minha área. Então, dê esse presente para essas pessoas, ofereça o seu melhor, tenha tranquilidade de saber que aquele público ali está precisando muito daquela informação. Não é um público que vai lhe contestar, que vai lhe enfrentar, não, é um público que lhe quer, um público que quer você ali presente, inteira, para passar aquelas informações. Então você tem tudo para reter. Ah, mas é um assunto chato. Então vamos lá, vamos trabalhar com arte, vamos trabalhar com vídeos, vamos trabalhar com alguns contextos, vamos trabalhar com algumas histórias que podem ser contadas no meio, coisas que vão facilitar para que a pessoa esteja com você. De tanto em tanto tempo aqui eu conto alguma história, porque isso, o ser humano ama histórias. E isso faz com que você se conecte um pouco mais comigo. Porque às vezes é cansativo, sim, você assistir um vídeo longo, mesmo que seja um assunto do seu interesse. Então, de repente, a gente partir para uma história que conecte, uma história com muita especificidade, uma história cheia de detalhes que façam com que você preste mais atenção em mim, também vai trazer essa atenção de volta para que você consiga reter um pouco mais da sua energia por um tempo, esquecer um pouco seu cansaço, esquecer sua fome e continuar no vídeo comigo. Então, uma coisa que a gente também deve pensar é que você não precisa tentar ser uma pessoa diferente daquilo que você é, imitar alguém, isso não vai ficar natural. Não tente ser alguém, alguma imagem bacana, alguma coisa que funciona, que você vê, isso funciona tanto em tal pessoa, eu queria tanto fazer igual, e eu vou tentar fazer igual. E às vezes não vai funcionar com você. Por exemplo, se você não tem um time da comédia, se você não é uma pessoa naturalmente engraçada, se você nunca soube contar piada, de repente você vai querer fazer isso tudo no palco, tem tudo para dar errado, né, gente? Não que você não possa aprender a fazer isso um dia, mas tentar de uma forma para imitar o outro, porque é algo que você acredita, algo que você gosta no outro, não vai funcionar para você. Tente descobrir as suas próprias potencialidades, as suas habilidades, aquilo que funciona em você. Eu tenho certeza que juntos a gente consegue, sim, descobrir aquilo que tem de melhor em você, para que você consiga explorar aquilo da sua melhor maneira e interessar, sim, as pessoas, descobrir o seu diferencial que vai atrair a atenção do público. Porque, como eu já falei, gritar, fazer silêncio, utilizar de recursos loucos, vazios, para chamar a atenção da plateia, não significa que você vai conseguir reter essa atenção. Claro que se eu der um grito, de repente, num palco, vai todo mundo olhar para mim. Mas e aí? Eu vou conseguir aquela olhadinha rápida e depois o assunto vai continuar monótono, chato, e a pessoa vai dispersar. Uma coisa que é interessante também, mas aí eu vou gravar um vídeo só sobre isso, é o conteúdo. De que forma você vai expor esse conteúdo? Você vai contar uma história primeiro, vai utilizar o storytelling, que é uma tática, assim, já tá virando um clichê, mas é porque ele funciona. Os clichês geralmente são verdadeiros e funciona. Você contar uma história, você criar essa conexão de cara com sua plateia, você contar um caso engraçado, você partir para movimentos mais práticos dentro do seu conteúdo. A gente vai falar um pouco mais disso numa aula específica de conteúdo, mas o que a gente vai ter que sempre entender, inclusive nessa aula, é saber o que o público quer da gente. Saber o que aquele público espera e o que vai fazer aquele público específico estar conosco naquele momento. Então, algumas expressões que eu posso usar aqui de uma maneira coloquial, de repente, se eu for dar aula numa universidade, no meio acadêmico, com pessoas muito sérias, aquelas pessoas mais sisudas mesmo, cheias de conhecimento e tal, um conhecimento mais
que elas consideram até hierarquizado, né, dentro da universidade, eu vou ter que me policiar para um outro tipo de vocabulário, para outro tipo de palavra. Então, o que aquele público espera de você? Para que você alcance aquelas pessoas, associada à sua naturalidade, à sua diferença no mundo, a sua unicidade nesse mundo, o que você tem para oferecer também de diferente, de criativo, de novo, para aquelas pessoas. Isso sim vai ser o primeiro passo para você reter a atenção, saber o que o público quer e saber o que você tem de diferente para associar naquele momento, para que você consiga passar o seu conteúdo e fazer com que essa plateia esteja verdadeiramente conectada com você. Tem gente que tenta até fazer sorteio. Quem ficar até o final vai ter o sorteio e tal. Gente, pelo amor de Deus, ninguém vai forçar ninguém a nada. A pessoa tem que ficar porque o seu conteúdo tá legal, porque tá interessante, não é porque vai levar falta, né? A pessoa tem que ficar porque gosta de estar presente com você na sua aula. O nosso papel aqui é de tentar conquistar a plateia. Conquista. Quando a gente pensa em conquistar alguém, o que é que vem logo à nossa mente? Quando eu quero conquistar alguém que está numa festa, um monte de gente ali, o que é que a gente precisa fazer primeiro? Adivinhe? O olhar. O olhar conecta as pessoas. O que é que acontece com o olhar no palco? E a partir de agora a gente vai começar mesmo aqui os exemplos, a parte pragmática da nossa aula aqui do nosso Falando com Ellen. O olhar, ele conduz a plateia. Como é que isso funciona? Eu sempre dou essa sequência de exemplo para os meus alunos. Quando não tem ninguém no palco e você está sentado esperando para assistir a um espetáculo, para onde você olha? Para o celular, um que está do seu lado, conversa um pouco, dá uma olhadinha para o palco, vê o que está acontecendo. De repente entra um ator em cena. Para onde você olha? Para o ator. O ator olhou para o chão do palco. Para onde você olha? Para o chão do palco, para ver o que ele olhou. Ele levanta novamente o olhar e olha para a coxia. Para onde você olha? Para a coxia. Então, com o olhar, a partir do momento que ele entra, para onde ele vai olhando, ele vai regendo para onde você vai olhar também. Então, o olhar do ator rege a plateia. É a força, o foco, para onde ele manda aquele olhar, é para onde nós vamos olhar também. Então, esse olhar, ele tem bastante ligação com o público. É ele que vai determinar para onde o público vai olhar. Então, se o orador está ali, um palestrante, está olhando para o slide, ele faz essa menção, as pessoas vão olhar para o slide também. Então, ele vai estar comandando, ele comanda todo aquele cenário a partir do olhar, de onde ele coloca a menção do olhar dele, para onde ele vai se referir, para onde ele vai olhar. E a gente tem que pensar no seguinte, que é bem interessante, que no caso do teatro, o ator, por conta das luzes que estão no palco, é muito difícil ele ver as pessoas que estão na plateia. Muito difícil mesmo. Então, a luz ali, meio que ofusca tudo, ele não consegue ver as pessoas que estão na plateia, obviamente não vê as reações, não vê o que a plateia está sentindo, não vê, mas ele sente, tá? Nós vamos aí olhar, ele não consegue ver essas pessoas, diferente do orador. O orador geralmente está num lugar com as luzes acesas e ele consegue ver, ele consegue observar o que essas pessoas estão trazendo para ele, o que sem dúvida facilita esse trabalho. Perceber se a pessoa está sonolenta, perceber se ela está enfadada, perceber se ela está acelerada, se ela está querendo ir embora, o jeito que ela está, se ela está muito, muito agoniada. Então, ele consegue, ao mesmo tempo em que ele está falando, conseguir observar a reação e de repente, também se adequando àquela formatação, àquele público específico que está ali com ele. No teatro, não, porque as luzes estão apagadas. No caso do vídeo, também não consigo. Eu tenho que imaginar quem está me assistindo, eu vou falar disso também, mas eu consigo ver as reações depois. Na hora eu não consigo ver. Na hora eu não tenho como observar se você está gostando, se você não está gostando. Não tenho nem como observar se você parou ou não de ver o vídeo. Mas depois eu tenho como ver quantos minutos você ficou assistindo, quanto tempo, até que ponto foi mais interessante. A gente consegue fazer essa avaliação. Mas o orador, ele consegue, no tempo ali presente na plateia, fazer essa avaliação imediata. Então, esse olhar, ele precisa estar bem conectado, porque assim como ele consegue olhar as pessoas e as pessoas estão olhando ele precisa direcionar esse olhar
de uma forma que as pessoas entendam que ele está presente naquele momento, que ele sabe que ele está se comunicando com aquelas pessoas, que embora seja um grupo que possa ser muito grande, ele está com cada um daqueles que estão o ouvindo. Então, uma coisa que eu falo é você dividir, se for uma plateia grande, em quadrantes. Você traça uma linha imaginária do fundo até você e uma linha imaginária também no outro sentido, perpendiculares. Você vai imaginar quadrantes. Um quadrante, 2, 3, o quarto quadrante. E você vai olhar para uma pessoa num quadrante X, depois volta para o quadrante Y e vai conduzindo esse olhar, separando, olhando para um, olhando para outro, para que toda a plateia se sinta olhada. Quando a gente se sente olhado, a gente se sente na obrigação de olhar também. Se alguém está olhando para mim, eu me sinto na obrigação de olhar, de retribuir esse olhar, de ser no mínimo educada com essa pessoa. Então, se eu tenho uma sensação de que a qualquer momento esse orador vai olhar para mim, eu não vou ficar aqui, eu vou ficar constrangida, é uma educação familiar. Se ele olha para mim, eu não estou olhando para ele. Então, se ele olha atentamente para minha colega que está sentada aqui do lado, eu imagino, não, a qualquer momento esse cara vai olhar aqui para mim, então deixa eu me concentrar um pouco nele. E não é só isso da educação. Esse olhar presente, interessado no público, interessado nas pessoas, também faz com que eu veja o envolvimento que ele está tendo naquele assunto, de como ele está transbordando energia e vontade de falar para as pessoas. Então, isso aí também é muito importante para que eu me sinta valorizada como plateia, de que tem uma pessoa se entregando aquele assunto para mim, isso também já vai me ajudar a ter uma conexão, a ajudar, porque aí vai depender também do seu conteúdo, do que você está falando, do meu interesse naquele assunto, tem N coisas também aí na frente para a gente falar. Ah, tem uma coisa que é bacana que eu esqueci de dizer sobre o ator. O que é que acontece também com essa luz que vem nos atores? Além de impedir que ele veja direito à plateia, que ele consiga perceber as reações imediatas nos rostos das pessoas, existe também o conceito de quarta parede, que é um conceito técnico de teatro, que significa que a plateia não existe. É como se temos as paredes laterais, a do fundo, e como se houvesse uma quarta parede impedindo essa interação entre plateia e atores. Ou seja, isso acontece basicamente muito nas peças realistas, em que a gente está agindo de uma forma natural, como se não existisse ali uma plateia. Então, eu estou conversando com uma pessoa, o meu marido e tal, e estamos na nossa sala de estar, depois estamos na cama, estamos no banheiro, e estamos ali vivendo aquele momento sem tomar ciência de que tem alguém nos vendo. Então, o conceito da quarta parede. Tanto que quando o ator conversa com a plateia, a gente usa a expressão quebrou a quarta parede. Quando uma peça de comédia, que de repente o ator está aqui contracenando e vira para a plateia e fala: é mole, gente, é mole o que ele está dizendo para mim. Então, eu quebrei a quarta parede. Só uma curiosidade mais técnica de teatro, mas que eu acho que é bem interessante para a gente perceber essa diferença. Quando a gente tem o ator em cena, muitas vezes impossibilitado de perceber essas reações, e o orador que tem essa capacidade, sim, de perceber essas reações e valorizar isso. E entender que perceber essas reações são chaves, são dicas, são pistas de como está sendo o meu discurso para essa plateia. E tem uma coisa que é bacana de você pensar, algumas técnicas de teatro que eu vou passar para vocês agora. A conquista de cara dessa plateia. Uma peça de comédia, você pode observar, quando o ator dá a primeira piada, que a plateia ri, nós atores dizemos: pronto, compramos a plateia está conquistada. Inevitavelmente, se essa plateia já riu, se ela já está nessa disponibilidade, se essa gostou da primeira piada, acabou. Você ganhou a plateia, essa plateia é sua o tempo inteiro e o espetáculo vai ser lindo do início ao fim. Então tem essa pegada desse primeiro momento. É por isso que eu venho para vocês aqui oradores, que não são humoristas, que não são atores que vão contar piadas. Pode ser o caso também de contar uma história e já ganhar essa plateia de início, já ter essa simpatia desde o início. Mas a gente pode também utilizar de alguns artifícios para já conquistar. O que eu quero dizer é que quando você conquista no início, fica mais difícil de você perder. Porque a pessoa já se entrega, já para aquela desconfiança de: será que vai ser bom? Será que eu vou gostar? Não, você já conquistou, a pessoa já está ali pronta, preparada para gostar mais ainda. Porque quando a gente sai de casa para assistir alguma coisa, a gente vai para gostar.
Quando eu clico ali num vídeo dentre milhares, trilhares de opções na internet, é porque eu quero ver aquela pessoa, eu quero ver aquele vídeo. Então eu tenho tudo para assistir até o final, se você deixar, se você permitir, se for um vídeo legal. Então, se for um vídeo que me interesse. Às vezes também você vai sair porque não era exatamente o que você queria. Mas a gente tem tudo para gostar, a gente quer gostar. E quando a gente começa de uma maneira bacana, a gente já aumenta mais ainda as chances da pessoa ficar com a gente até o final. A risada é uma forma da gente já entender que a plateia vai ficar com a gente, mas a gente pode utilizar de um artifício de arte, um vídeo interessante no início, um vídeo motivacional, uma história bacana, um poema para introduzir. A arte, gente, a arte é de todos. Eu acho isso tão maravilhoso, porque se você é engenheiro, se você é médico, você tem um assunto específico para falar, você fala para os seus pares, você fala para o seu público, é um assunto de classe, um assunto que interessa aquele conjunto específico de pessoas. Mas a arte é de todo mundo, gente. A arte é de todos. Eu sensibilizo as pessoas com poema, eu posso dizer um monólogo, eu assisto a um filme. A arte interessa a todos. A arte tem esse poder da empatia imediata. Então, se eu escolho bem para um público específico, uma cena que vai agradar aquelas pessoas, uma cena que vai provocar uma certa atitude naquela plateia, uma cena que tem a ver com o contexto daquela plateia, eu já faço com que essas pessoas se abram um pouco mais para mim e que elas tenham mais, elas já querem gostar, porque elas já saíram de casa para isso, elas já sentaram naquele lugar para isso, elas clicaram no vídeo para isso, elas querem gostar. Mas esse gostar vai ficar ainda mais fácil se a gente começa de uma maneira adequada. Outra coisa que é importante, sempre comparando o teatro, porque o meu trabalho é esse, a partir das técnicas de teatro, a partir do que o teatro mostrou na minha vida, eu consegui, junto com a comunicação, com os 20 anos de jornalismo, trabalhando em TV, em rádio, em jornal, impresso, conseguir aliar essas coisas, entender como o teatro ajuda nessa comunicação. A gente tem também como sentir esse clima. Porque, como eu falei, tem a quarta parede, que vai evitar que a gente olhe para a plateia, e mesmo que a gente olhe, a gente geralmente não consegue ver por causa da luz que está no palco e a plateia escura, mas a gente consegue sentir essa plateia. De que forma, Ellen? Tosse. Tosse é um primeiro sinal de que o negócio não está legal. Claro que uma pessoa pode estar ali tossindo, está passando mal mesmo sem uma pessoa, mas se um tosse e começa uma orquestra, não se sente na liberdade de tossir também porque o outro tossiu, pode desconfiar que alguma coisa não está certa, não está muito interessante ali o seu discurso, não. Então, tosse é uma coisa que dá o sinal para a gente abrir os olhos, o que eu estou fazendo de errado aqui. E isso é um sinal. Além da tosse, a gente também consegue sentir um clima mais de silêncio, quando as pessoas começam a conversar, uma luzinha no palco ali que chama a atenção de que o celular está ligado. Essas coisas também deixam o ator mais atento ao que a plateia está sentindo. Parece assim, às vezes, gente, é tão interessante que às vezes tem dias de espetáculos, porque cada espetáculo é diferente um do outro, cada espetáculo é diferente, você nunca vai repetir. O teatro é uma arte extremamente efêmera, por mais que hoje tem os links pra gente assistir, não é a mesma coisa, eu nem gosto de assistir, porque não é um cinema, não é uma novela, é um teatro filmado ali, estático, pra mim não funciona. Então, cada dia é um público, e o público vai fazer esse espetáculo diferente. Tem público que é mais animado, tem público que está mais pesado, num clima mais tenso. Então, o espetáculo vai mudar com aquele jogral. É público, é ator, é personagem, é o que está acontecendo ali naquele momento, com todos esses componentes em cena, que a gente vai ter um espetáculo diferente a cada dia. Aquela tensão que se forma, aquela respiração que parece que a respiração tá vindo junto, só vivendo, gente, para saber a emoção que é isso, como é bacana. Cada dia você ter um espetáculo diferente. E isso acontece também nas nossas palestras. Acontece. No presencial, vou falar aqui também, no show, para quem canta, porque tem muita gente que me segue que é cantor. Nos shows também, como a plateia vai devolver pra gente aquela emoção nas músicas cantadas. E o orador também, porque você pode dar uma palestra exatamente igual, com os mesmos slides, com as mesmas falas, mas a depender de quem está assistindo, a sua energia vai mudar, o seu ânimo vai mudar, você vai ficar mais animado se você sentir que a plateia está ali ligada com você, se a plateia está mais cansada, você também vai acabar reverberando em você isso, não deve, mas é inevitável.
E aí você tem que usar técnicas para voltar, trazer essa plateia para você. E um monte de coisa pode se juntar para isso, para que você não tenha exatamente aquela atenção daquele jeito que você gostaria ou que você já teve em outros momentos com a mesma palestra. Depende também de com quem você está. Um ator, gente, quando ele vai interpretar alguma coisa, não é só o que ele fala. Ele precisa falar para aquele personagem que está com ele. E cada ator que vai interpretar aquele personagem vai provocar uma reação diferente na sua personagem. Então é sempre um jogo, é sempre uma troca muito grande. No caso do vídeo aqui, eu gosto sempre de imaginar quem é o meu público. Quem é que está me vendo? E eu sempre penso nas coisas mais positivas, gente. Eu penso que você que está aí, alguém que gosta de me ouvir, é alguém que está muito interessado no assunto oratória com técnicas de teatro, é alguém que gosta de ouvir sobre esse tema, além de gostar de me ouvir, gosta de ouvir sobre esse tema, alguém que está aí desfrutando de cada uma das minhas palavras. Claro, eu estou pensando na coisa mais positiva aqui, a pessoa que está gostando de ouvir o que eu vou falar, e aí é isso que me faz pensar em melhorar a cada momento, porque eu estou improvisando aqui, eu tenho uns tópicos aqui na minha mão, mas eu estou improvisando a todo momento, então eu tento ver o que é que seria de mais legal para eu passar para você, para essa pessoa que quer aprender esse conteúdo, porque é tão importante para mim, você está me doando o seu tempo. É uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida atualmente, com a vida corrida que a gente está, é a doação de tempo. Você está me entregando o seu tempo para ouvir o que eu tenho a dizer. Eu estou entregando também para você o meu conteúdo. Então, é uma troca muito bonita, é uma troca muito grande. Isso já faz a gente conseguir, de certa forma, reter essa atenção. Porque você quer me ouvir, eu quero muito falar para você. Então, todo discurso, toda palestra nasce desse conjunto. A pessoa quer ouvir e você quer passar. Então não tem por que você não conseguir reter. É só você conseguir prestar atenção nessa troca, no que você tem para alimentar, para que essa troca continue existindo. Seja com sua arte, seja com sua performance, com seu corpo, com sua expressividade, com a sua voz, com sua entonação, com seu conteúdo maravilhoso. Então, no caso de vídeo, tente criar sempre uma imagem mental muito agradável de quem está te observando. Quando você estiver muito no início, tente pensar em uma pessoa de que você gosta muito e que gosta de você. E que aquela pessoa está ali na sua frente, te ouvindo, gostando do que você está falando. Pense em uma pessoa. Quando você já estiver mais expert no assunto, estiver mais tranquilo, você já começa a imaginar o conjunto de pessoas que gostam daquele tema, pessoas que estão te assistindo ali naquele momento. Uma coisa que é bacana também quando se trata de vídeo, que é uma coisa que todo mundo tem feito bastante atualmente, é a gente usar a câmera traseira do celular, para a gente evitar o ficar se olhando. Porque se eu já estou aqui preocupada, pensando em como a pessoa está recebendo as informações que eu estou passando, como ela está recebendo esse conteúdo que eu estou dizendo, e ainda ficar aqui me olhando, se eu estou bonita, se eu tô... Uma hora, no instante, eu fiquei pensando, meu Deus, será que meu cabelo está muito arrepiado? Juro que eu pensei aqui no instante. Mas não tem mais jeito, já tô aqui gravando, não tenho como olhar, não tenho como passar gel, não tenho como pentear, já tá rolando aqui o tempo, não tem como consertar. Então não vai adiantar eu ficar me olhando. Não ajuda a gente, não ajuda a gente ter que ficar se conferindo. A gente já tem preocupação demais, passar o conteúdo, imaginar se você tá gostando, pensar na próxima coisa que eu vou falar, para que você continue aqui comigo, para que você não desligue, não saia daí, fica aí comigo, porque eu quero muito te entregar um conteúdo de qualidade. Então, use sempre a câmera traseira, isso vai te ajudar bastante na hora de você conseguir gravar o seu vídeo sem ficar se consertando e se preocupando com detalhes de vaidade, sem se concentrar no que interessa, que é o seu conteúdo. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui o que é mais que eu preciso falar para você. Essa questão de que realmente o orador tem a possibilidade de sentir a plateia, a gente não pode fazer vistas grossas para isso. A gente tem que aproveitar essa capacidade que a gente tem naquele momento de usufruir de cada olhar, de pensar e de analisar se a plateia está conectada ou não a mim. Então, não vamos desperdiçar esse momento de conseguir observar e de fazer alguma coisa com isso. Eu tenho
uma ação que a plateia está me dando, de que está com sono, está cansada, eu vou ter uma reação de reavivar. Algumas cartas à manga, posso de repente soltar uma música e chamar a plateia para fazer uma dinâmica, uma interação. Algumas cartas na manga que você pode ter para que aquilo seja mais eficiente em determinados momentos que você sabe que às vezes você tem um assunto pesado mesmo, um assunto difícil, é da sua área, um assunto denso, e você também pode criar estratégias em determinados momentos para soltar. De repente você dá um site aqui de conteúdo, você acabou de falar de um tema super complicado, denso, difícil, uma equação de matemática que você botou, e aí você pode fazer um jogo, pedir para as pessoas fazerem uma equação X, tal, trocar, enfim, criar uma ideia, ter uma criatividade naquele momento para fazer com que a plateia acorde, dê aquela conectada a você. Uma coisa que é interessante também é você perceber a postura das pessoas que estão assistindo. Elas estão muito esparramadas, confortáveis demais para ver aquele conteúdo, tranquilas demais, na pontinha da cadeira, quase entrando no palco para ouvir aquele assunto. Isso também comunica. Então, prestar atenção também nessa postura corporal que faz com que as pessoas, saber se as pessoas estão realmente atentas ao que você está falando. Se elas estão no celular, também é um sinal para a gente avaliar a nossa competência, o nosso domínio ali na hora que a gente está falando. Mas eu queria mexer um pouquinho, gente, com a sua autoestima. Porque muitas vezes a gente acredita que o problema está só com a gente. Que é a gente que não está conseguindo construir uma boa fala, ter um bom desenvolvimento, porque alguém saiu, alguém levantou, alguém está no celular. E a gente precisa também entender que nem sempre a culpa é nossa. Eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás eu lancei o livro de uma amiga minha, fiz o lançamento, a produção do lançamento desse livro, ela veio lançar na nossa cidade aqui, a cidade em que eu moro atualmente, e ela é um livro sobre maternidade. E muita gente criou uma expectativa, até porque ela promete isso nas entrevistas, de uma maternidade real, de uma maternidade que fala das agruras da maternidade, de que nem tudo é romântico, nem tudo é perfeito e tal. E muita gente foi ao lançamento com essa expectativa de querer ouvir falar sobre aquilo, ser acolhido naquele discurso, alguém que ressoasse com ele o mesmo discurso de nossa, ser mãe não é tão bom assim, ser mãe é muito difícil, eu não gostei de amamentar, discursos mais verdadeiros, e que essas mães que foram lá, elas tinham essa expectativa de serem acolhidas, de encontrarem eco nessas falas que elas tinham. Mas foram convidadas algumas pessoas para o evento, para uma palestra com a autora, que não tinham essa mesma visão. Essas profissionais estavam com uma visão muito romantizada no dia, estavam muito românticas, muito nostálgicas, e tiveram um discurso muito romântico sobre a maternidade, de que era tudo maravilhoso, ó que bom ser mãe. E uma das pessoas levantou, veio falar comigo, me agradeceu o convite, dizendo: eu tô indo embora porque eu não acredito nisso, sabe? Pra mim não tá me fazendo bem, porque eu não gostei de amamentar, pra mim era muito difícil, e eu não vejo as coisas dessa forma. Obrigada pelo convite, mas eu tô indo embora. Então aí, a culpa de quem tá falando, a culpa de quem foi ouvir, não tem culpa. Não tem culpa de nenhum dos lados, só houve uma distorção, só houve uma distorção, não houve uma divergência de expectativas e de conteúdos. O que eu esperava ouvir não é exatamente o que me falaram. Então eu vou embora, aquilo não está me satisfazendo, tenho mais o que fazer, vou para casa dormir cedo, estou cansada, tenho mais o que fazer, não é aquilo que eu queria ouvir. Ok, não que aquilo que estivesse sendo falado não fosse bom. Para muita gente foi bom e muita gente ficou. Mas para algumas pessoas que esperavam outra coisa, não foi bom. Então, nem sempre que uma pessoa vai embora é porque sua palestra está ruim. Às vezes é um problema pontual. Às vezes também a pessoa... a gente tem que pensar que o mundo não está contra a gente. A gente é bacana, a gente é legal, a gente se esforça, a gente tem um conteúdo bom. Na verdade, quando você vai se apresentar, você não teve um esforço, você não preparou o seu conteúdo, você não fez com o maior amor do mundo, você não quer que aquilo dê certo, você não quer que as pessoas escutem. Então, você é bacana. O que pode ter acontecido de errado? Por que não ser gentil com você mesmo e pensar em outras possibilidades que você não é interessante? Muitas coisas podem acontecer para fazer com que o público não esteja tão atento. Uma das coisas, por exemplo, é o público estar cansado. É muito interessante você observar o horário da sua palestra.
Você já ir preparado, por exemplo, a minha vai ser a última palestra da noite. Eu vou ser o último a falar. Gente, já vai estar tarde, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão com fome, as pessoas têm babá em casa esperando para serem liberadas, enfim, inúmeras coisas que podem acontecer. A minha palestra vai ser antes do coffee break. As pessoas já estão loucas para tomar aquele coffee break, tomar aquele cafezinho, comer aquele pão, já estão cansadas, já estão com fome. Vai ser depois do coffee break, ok? Vai ser depois do almoço. Ih, gente, almoço, a pessoa às vezes já saiu, tomou uma cervejinha ou comeu um prato mais pesado, tá com sono. A gente já se preparar. Não é só se preparar quanto ao nosso conteúdo, ao nosso entusiasmo, à nossa vontade daquela palestra, mas esses estímulos externos que comprometem muito também o que vai ser dito. E às vezes essa plateia vai estar um pouco mais desanimada. Por que eu tô falando isso? Para você se conformar que ela tá desanimada? Não, para você ter uma estratégia. Pô, a plateia vai ter acabado de voltar do almoço. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para servir um café, uma rapadura antes, um doce, alguma coisa que levante essa plateia. Vou começar com música mais agitada, já que eles vão voltar sonolentos do almoço. Ou, enfim, tentar entender que momento é aquele, além de, claro, entender que público é aquele com quem você vai falar, o conteúdo que você vai trazer, formas para deixar esse conteúdo mais leve e também entender que momento é aquele em que a plateia vai sentar para te assistir e que público é esse, tá certo? Isso é bem importante da gente pensar. Inclusive, tem uma coisa que eu gosto muito. Se uma pessoa dormir na sua plateia, é um mau sinal? Pensei comigo. A pessoa tá lá, de repente você tá vê uma pessoa dormindo. Gente, eu aprendi uma coisa fantástica com um professor que eu tive. Quando um aluno dormia na sala, ele até falava mais baixo, para não acordar o aluno. E um dia ele confessou com a gente, um aluno dormindo mesmo, e ele confessou, ele disse, gente, eu me sinto tão feliz quando um aluno dorme na minha aula. Todo mundo tomou um susto, mas como assim? Isso significa que mesmo cansado, mesmo tendo trabalhado o dia inteiro, a aula era à noite, mesmo tendo trabalhado o dia inteiro, ele veio, ele queria assistir minha aula, ele dá importância ao conteúdo que eu estou oferecendo, mas ele está cansado. Ele tá muito cansado, ele trabalhou o dia inteiro, sei lá que loucura que ele passou hoje nesse dia. Então eu fico muito feliz quando um aluno dorme na minha aula. Isso é pra gente entender, claro que a gente não quer que as pessoas durmam no momento em que a gente está falando. Eu não quero que você coloque esse vídeo para ouvir como uma meditação, sabe que a gente ouve antes de dormir, para dar sono. Eu não quero de jeito nenhum isso, por isso eu dou volume à minha voz, dou ritmo, dou pausa, falo um pouco mais acelerada, enfim. Claro que a gente não quer isso. Mas a gente também ter a generosidade com a gente de perceber que talvez o problema não seja nosso, seja uma questão muito particular daquele indivíduo que foi assistir, que queria muito me ver, mas que está extremamente cansado. Esse professor, quando ele me disse isso, ele me deu um insight, assim, um novo olhar sobre a nossa audiência, porque para a gente reter, a gente precisa ter muitas coisas, inclusive essa humildade de entender que talvez o outro não esteja presente ali com a gente, não porque a gente não está interessante. Por que isso é importante? Porque se eu não tenho esse pensamento, aquela pessoa que está dormindo ali vai acabar com a minha autoestima e eu vou achar que tá tudo ruim, tudo que eu tô falando não tá prestando, ninguém tá gostando do que eu tô assistindo, e aquilo pode ruir toda a minha autoestima naquele momento, na minha apresentação. Porque uma pessoa tá dormindo. E às vezes é justamente essa pessoa que mais queria me ouvir, que foi tão cansada a ponto de não suportar o cansaço e dormir. Então tenha também essa gentileza com você mesmo de entender que talvez o problema não esteja com você. Porque aí, uma pessoa que está dormindo, ou uma pessoa que está olhando no celular porque o filho está doente, ou uma pessoa que precisou sair urgente, que recebeu uma mensagem de que o marido bateu o carro, essas pessoas não vão te desconfortar ao ponto de você desanimar com a sua palestra. Uma coisa que é importante para a gente reter a audiência é ter muita clareza na nossa fala, e aí vem a nossa dicção, o nosso ritmo, a nossa pausa, a nossa entonação, ter clareza naquilo que a gente está falando e ter ritmo para que a gente consiga fazer com que as pessoas estejam com a gente, elas sejam atraídas. Eu falo mais baixo, eu falo mais alto, eu falo mais animada, eu desanimo um pouco, enfim, para criar um ritmo colorido no seu texto que faça a pessoa estar conosco naquele momento. O entusiasmo também é muito importante, porque a gente gosta de ver pessoas felizes.
Pessoas felizes são o máximo. A gente gosta de estar próximos a pessoas felizes, pessoas alto astral, pessoas bacanas. A gente gosta da felicidade. A gente se diverte quando a gente vê alguém feliz cantando, alguém se divertindo em cena, alguém se divertindo no palco. Aquilo alimenta a gente. Então, quando a gente vê alguém falando de alguma coisa com entusiasmo, com vontade, com amor por aquilo que ele faz, ele ou ela, isso também dá vontade da gente ficar presente. No mínimo, cria uma curiosidade. Poxa, por que ela gosta tanto daquilo? Por que ela fala com tanto entusiasmo? Por que ela ama tanto aquele assunto? No mínimo, a gente tem uma curiosidade. Então, tenha todo o seu entusiasmo, todo o seu amor por aquele assunto, toda a sua vitória de ter conquistado aquele momento, de ter aquela audiência te ouvindo, querendo saber das suas ideias. Aproveite esse momento com muito entusiasmo para que você, enfim, discorra o seu discurso, o seu texto da melhor maneira possível, porque com toda essa alegria você já vai ter grande parte da retenção do seu público. Bom, já falei disso tudo aqui de dormir. E eu falei agora há pouco sobre a questão da risada. Quando a plateia ri logo, isso significa que a pessoa já está entregue, já vai estar mais disponível para gostar de todo o seu texto. Enfim, pode ser uma risada, pode ser o início de uma palestra quando você sente já um aplauso mais forte, que você chegou, você já sente que aquela plateia está com você. Alguns sinais podem revelar que você já chegou chegando, sabe? Chegue chegando. Comece bem o seu discurso, comece bem o seu vídeo, comece bacana, comece já trazendo as pessoas para você de alguma forma, ou com arte, ou com uma criatividade, ou com uma piada diferente, ou com uma história comovente. Chegue chegando, porque isso vai fazer uma grande diferença. Agora, durante a apresentação, algumas coisas podem acontecer também que a gente tem que ter uma técnica importante. Por exemplo, aplauso. O aplauso, gente, se você gosta de ser aplaudido em cena aberta, que é o que acontece no teatro, que é quando a plateia gosta tanto de uma coisa que ela precisa aplaudir para meio que extravasar aquele sentimento e agradecer aquela catarse que ela teve assistindo aquele espetáculo. Parece que a palma já vem junto com aquele momento. A gente tem que saber onde a gente vai retomar essa fala. Para o aplauso, para o riso, para uma vibração maior, um grito mais explosivo. A gente tem que saber o momento de retomar. Muitas vezes a plateia deixa de rir, não porque ela não está gostando mais do que você está falando, das suas piadas, no caso de um humorista. É difícil acontecer com o humorista porque ele com certeza já tem esse timing mais forte. Mas porque ele fica com medo de perder a piada. Vamos lá, deixa eu tentar explicar. Ele tá rindo. A risada, ela tem uma curva. Entende? Ela tem uma curva, a risada. E quando essa curva começa a cair, é o tempo de você voltar. Você não pode deixar a curva morrer a ponto de ficar um silêncio constrangedor. As pessoas não gostam de se ouvir rindo. Então, a gente tem mais facilidade de rir quando todo mundo ri junto. Se eu tô rindo sozinha, eu vou ficar constrangida. Na próxima piada eu não vou rir muito não, porque só se ouve a minha risada. Então, quando tá todo mundo rindo, eu não posso deixar que esse som termine e as pessoas fiquem no vácuo ou se ouvindo terminando de rir, aquela risada que vai murchando. Eu tenho que voltar um pouco antes dessa curva diminuir. Então, aí eu volto com a piada. Aplauso a mesma coisa, aplauso forte. Quando o aplauso começa a diminuir, eu volto. E isso vai me dar uma troca com a plateia, como se fosse um ping-pong. Um jogo de ping-pong entre a plateia e o ator, entre a plateia e o orador, para que você vá no momento certo, para que você entre no momento certo para não inibir essa plateia de rir da próxima vez. O que pode acontecer também é que quando você começa antes dessa curva começar a cair, a plateia na próxima piada ela não vai rir porque ela perde sua piada. Ai, não, se eu rir aqui eu vou perder a piada porque eu não vou ouvir o que ele está falando, porque ele já começa antes. Então o ator tem que entrar no tempo certo. Eu espero que eu tenha conseguido ser muito clara. Se não for, me manda um direct aí que eu tento explicar de novo. Mas se eu entro no início, quando a curva ainda está subindo, se eu volto a contar outra coisa, essa plateia vai ficar incomodada de rir porque ela não está me escutando, porque a risada do público está muito alta.
Então, na próxima piada, ela vai evitar um pouco de rir com medo de perder. É meio que inconsciente isso, mas isso acontece. Com medo de perder a próxima piada. Então, ela prefere até se privar um pouco de rir alto para não perder a próxima piada. A mesma coisa com aplauso. Isso são as pausas necessárias. No discurso de Martin Luther King, o I Have a Dream, eu tenho um sonho que um dia as pessoas brancas vão sentar junto com as pessoas negras em lugares... Enfim, um discurso antirracista maravilhoso, clássico, histórico. Muitas vezes ele precisa dar pausas. Tem as pausas que com certeza foram pensadas, estudadas antes para que ele tivesse um ritmo, uma intensidade na hora da fala. Pausas que eu preciso dar. Entende? Como eu dei agora? Pausas que são necessárias para que meu discurso chegue de uma maneira mais dramática para você. Eu consigo dar uma dramaticidade quando eu dou pausas. Mas tem aquelas pausas necessárias, que as pessoas começam a aplaudir no momento que você não esperava e você precisa esperar a curva do aplauso subir. Quando a pausa estiver descendo, você entra e aí fica num ritmo bem gostoso. Essa é uma forma também de você reter a atenção, é você saber exatamente em que momento voltar a falar, se seu público está te aplaudindo muito ou se seu público tá dando muita risada, você saber o momento exato de voltar. Outra coisa que é importante a gente pensar são nos aspectos físicos. Aspectos físicos do local. Assento é agradável? Eu já levantei de um espetáculo porque minha coluna estava doendo muito. Era um lugar muito duro de ficar e minha coluna começou a doer, eu levantei. Eu estava gostando, estava. Ficaria mais? Ficaria. Mas levantei por causa do assento. Temperatura também é uma coisa que pode desagradar muito a plateia e fazer com que ela não preste atenção. Você pode ser o rei da oratória, mas a temperatura tá muito calor, tá muito quente, aí começa o abanar e começa o desconforto, ou tá muito frio também. Inclusive tem uma coisa que é curiosa. Os atores de comédia, eles deixam o teatro um pouquinho aquecido, não deixam ele gelado. Porque as pessoas mais aquecidas, elas têm mais facilidade de dar risada. Você concorda comigo que você morrendo de frio, você vê, não dá vontade nem de falar às vezes? Aquele ar-condicionado gelado, quando o ar-condicionado tá mais quentinho, já é uma dica. Eu já vi o diretor falando isso. Aumenta a temperatura do ar-condicionado, aumenta a temperatura, porque o público tá muito frio. Então, você esquenta o público. Então, tem que pensar nisso também. Que tipo de texto você vai discursar, você vai falar? Que tipo de temperatura aquele ambiente pede? É um discurso mais leve, tá muito frio, as pessoas vão ficar encolhidinhas, desconfortáveis. Temperatura também é uma coisa interessante, curioso essas coisas, né, de teatro. Mas é verdade. Quer ver uma coisa? Pouco público. A peça pode ser o mais engraçada que for. É aquela questão que eu falei da pessoa não gostar de rir sozinha. Se tem pouca gente, o riso fica mais comprimido, mais retraído. Eu posso ir... Mas se eu tô sozinha rindo ali, aquela minha risada vai ecoar muito... Eu vou dar risada, mas eu vou retrair aquele riso, porque para eu não me sentir sozinha rindo e chamando a atenção ali das pessoas com a minha risada. Então, muitas vezes, eu que sou produtora de teatro, faço isso. Se tem pouca gente, a gente convida, leva um monte de gente de graça. É melhor ter gente de graça do que ter pouca gente e o espetáculo não funcionar. Melhor a gente levar as pessoas para que pelo menos quem pagou e foi... tenha mais facilidade de rir, mais tranquilidade, acaba fazendo bem também para um monte de gente que talvez não pôde pagar e acaba indo para ter esse calor humano para a gente conseguir dar risada. O horário também é importante a gente pensar nisso, não haver atrasos, não deixar o público irritado, o público cansado, porque vai ser um público mais difícil de você agradar, com certeza. Então, são tantos detalhes que podem fazer você já chegar de uma maneira ruim para esse público, e aí vai ser muito mais difícil você trazer esse público com amor para você, para conseguir reter durante o seu discurso a atenção dessa plateia. Então, a sua preocupação, gente, está longe de ser somente o conteúdo. Evite começar o jogo jogando contra você. Comece o jogo já ciente. A gente tem um vídeo só sobre preparação para se apresentar. E nesse vídeo também eu dou dicas muito importantes de como você se portar antes da apresentação, sentir o espaço, sentir o ambiente, para você não começar jogando contra você. Você saber se tem microfonia, se o microfone tá legal. A altura de microfone também, gente, é uma coisa que incomoda muito as pessoas. Começa a dar microfonia, ou tá muito alto o som, ou tá muito baixo, eu preciso de muita atenção para me concentrar para ouvir porque tá muito baixo. Aquilo também já vai dando um desconforto na plateia e vai ser muito mais fácil ela sair da sua atenção. Bom,
Surpresas no meio do seu discurso também é muito bacana. É legal você começar de uma maneira inusitada, já chama essa plateia, ou com a história, uma risada, uma piada, ou uma música, uma dança, uma performance. Eu já entrei em palestras dançando. Já entrei, cabia. Lógico, tem que caber, tem que estar no contexto, mas aquilo já chamou atenção. No evento que eu fiz Noite da Oratória, eu comecei dançando, porque a gente chamava Noite da Oratória. Gente, como é que Noite da Oratória, boate, tem que ter uma dança? Aí eu comecei, I have a feeling that tonight's gonna be a good night. Aquilo foi meu, foi vontade de ter uma noite feliz. Mas com certeza aquilo já atraiu também as pessoas. Pô, que menina maluca. Meu marido em casa disse, ela pirou. Mas, enfim, de algum jeito, atraiu a atenção das pessoas. Então, tem surpresas no meio. Surpreenda o seu público, ofereça algo de novo. Sei lá, manda entregar pirulito no meio da palestra, fazendo alguma relação com o seu assunto. Bala, faz uma dinâmica. Surpreenda a sua plateia no meio, para que essa atenção ela se renove, essa retenção de atenção, enfim, repetindo aí as sílabas, mas para que ela se renove. Tá certo? Ter um corpo expressivo também é muito bom. Você ter não só a fala aqui, a dicção, mas um corpo que se expresse, que ande pelo espaço, que faça um movimento, que tenha um ritmo, para que a pessoa fique atenta, porque você vai andar de um lado para o outro, porque você vai se movimentar. Isso também ajuda a reter a atenção, porque tem algo novo acontecendo o tempo inteiro. Não andar feito barata tonta. Também tem uma aula que eu explico sobre isso, sobre quando andar no espaço, de uma maneira que não fique... Para o ator, funciona da seguinte forma, a gente só anda dentro do palco, em cima do palco, quando a gente tem um objetivo. É a mesma coisa também. Que objetivo você vai ter de ir para um lado para o outro? Pode ser o objetivo de olhar para aquele canto da plateia, para o outro canto, pode ser o objetivo de chegar perto do slide, de chegar perto da caixa de som, de dar um recado para a pessoa que está comandando o seu áudio. Mas, enfim, tente movimentar-se com objetividade, com sentido. Ok, gente? Bom, resumindo o que a gente falou aqui, o que a gente precisa ter é carinho por aquilo que a gente está fazendo e capacidade de reter aquela audiência a partir desse envolvimento que a gente tem. Como? Olhando para as pessoas, que a gente viu hoje nessa aula. Olhando, expressando esse olhar, olhando com interesse, dividindo o seu olhar na plateia. Se você está gravando um vídeo, olhar também para a câmera, para dar a sensação para quem está te assistindo que você está olhando diretamente para a pessoa, que você está envolvido com aquilo que você está fazendo. Se for mais fácil para você imaginar quem é essa pessoa, você pode imaginar uma única pessoa. Aliás, no vídeo é sempre melhor você se referir a você e não vocês. Numa plateia, claro que você tem que falar vocês, um monte de gente ali presente. Mas no vídeo você pode falar só para você, porque geralmente a gente até assiste vídeos de celular, no celular, sozinhos. Então você, conectar essa pessoa, imaginar quem é essa pessoa que está te assistindo, surpreender de alguma forma com arte, com vídeo, com a poesia no meio. Eu gosto muito do recurso da arte, porque eu acho que é um recurso, eu tenho certeza que é um recurso que já dá uma empatia direto, porque temos sentimentos, temos emoções, tá tudo aquilo às vezes muito guardado, muito grudadinho dentro da gente. Quando a gente solta aquilo um pouquinho, dá uma certa catarse, uma certa leveza. Então a arte, ela tem esse poder de já tranquilizar, de acalmar a gente, de tocar no nosso coração. Então eu gosto muito do recurso da arte, mas você pode surpreender de outra forma, criar, estar mais apto para as suas criações. Não se intimide se alguém sair do ambiente, se você achar que aquela pessoa específica ali não está gostando, pode ser um problema dela. Como eu sempre repito, o outro é só o outro, a gente não sabe o que está passando na vida do outro, para naquele momento ele querer sair, ele está sonolento, ele está olhando para o celular, a gente não sabe. Então não acho que você é o centro do mundo, que as pessoas estão sonolentas. Claro, se está todo mundo, algum problema está acontecendo com sua palestra, mas não deixe que casos, pontos específicos, casos pontuais, lhe intimidem a ponto de trazer o seu desconforto. Evite olhar para aquele ponto, se concentre em pessoas que estão mais próximas, mais animadas, que estão com mais vontade de estar com você. Sempre pense também que você não está enfrentando ninguém, não está enfrentando plateia. Pelo contrário, você está ali com possíveis amigos, porque todos que estão ali possivelmente querem até sua amizade, porque gostam de você, gostam de te ouvir, estão ali mais uma vez para ouvir o seu conteúdo. Então você não está de frente para inimigo nenhum, você está de frente para pessoas amigáveis, para pessoas que querem
o seu conteúdo. Tá certo? Esse é o resumo, então, dessa aula que a gente ofereceu, desse diálogo que a gente pode ter aqui na internet, nos nossos canais do Falando com Ellen, sobre reter a atenção da plateia. Eu espero que eu tenha conseguido que você ficasse comigo até o final. Se eu não conseguir, também pode ser que você estivesse com outra situação e venha ver o final desse vídeo depois. E é isso, eu com certeza ofereci o meu melhor aqui. Falando com Ellen, sempre com vocês.